Olá a todas e todos, estamos aqui para mais um vídeo aqui. Eu vou falar hoje sobre lógica matemática. Muito se fala em lógica e a vinculação da lógica com a filosofia. Originalmente, a lógica teve sua origem lá na filosofia. Mas a matemática trouxe uma simbologia própria que permitiu à lógica se livrar de algumas ambiguidades e algumas inconsistências, né, que a linguagem natural acaba tendo como característica. Bom, qual é a definição da lógica? É o estudo das leis gerais do pensamento e das formas de aplicar essas leis na investigação da verdade. Então, a lógica, ela é a base do pensamento racional que a matemática se vale para expressar suas leis, seus teoremas, comprovar as verdades matemáticas. Né? Qual a origem da lógica? Bom, o primeiro a fazer uma sistematização da lógica foi o filósofo grego Aristóteles, né, do ano 342, antes da Era Comum. Ele sistematizou esses conhecimentos numa obra chamada Organum, né, que ele classificou como sendo uma ferramenta para o correto pensar. E ali ele estabeleceu os princípios que até hoje são considerados válidos. Apenas ocorreram algumas contribuições, alguns acréscimos, mas os princípios fundamentais estão lá naquela obra. Aristóteles propôs que seria possível obter novos conhecimentos a partir de conhecimentos considerados verdadeiros. Então, a lógica se encarrega dessa formulação de leis gerais para descobrir novas verdades. E esse encadeamento que a lógica utiliza se chama argumento. O que é um argumento, então? É uma sequência de proposições na qual as primeiras são as premissas e a última delas é a conclusão. As premissas justificam a conclusão. Então, as proposições são sentenças afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas. As proposições sempre são sentenças completas. As premissas são afirmações disponíveis. E as conclusões, né, são o resultado da aplicação dessas premissas. Então vamos colocar um exemplo aqui. Todo aluno de computação precisa estudar lógica, é uma premissa. José é aluno de computação, também é uma premissa, é uma afirmação. Ela pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Logo, José precisa estudar lógica. Então, se ele é aluno de computação, então ele precisa estudar lógica. Então, esse é um tipo de construção argumentativa, né? Esse é um argumento que tem um nome especial chamado silogismo. O objetivo de um argumento é justificar uma afirmação, ou seja, de dar razões para certa conclusão obtida. Um exemplo aqui, né? Você mentiu. Disse que ia estudar e meu irmão lhe viu no parque. Então, isso aqui é um argumento que expressa um pensamento a respeito de alguma coisa, algum fato. Um argumento, então, ele demonstra ou prova como, a partir de dados de um problema, chegou-se a uma conclusão. Então, aqui, por exemplo, aqui já inicia com uma conclusão. Você mentiu, né? Então, você disse que ia estudar, mas meu irmão lhe viu no parque, logo você mentiu. Então, isso é uma construção argumentativa típica. Como que funciona o raciocínio e a inferência, né, no caso do argumento? Para convencer que você sabe a resposta, que não é apenas um chute, você tem que expor as razões que o levaram à conclusão. Então, você tem alguns pontos de partida, tendo em vista esses pontos de partida, você vai expressar os seus caminhos seguidos e, a partir disso, você vai expressar a sua conclusão. Né? Então, aqui, o ponto de partida, isso aqui, o ponto de partida, seria um panorama da situação que você tem. Os caminhos seguidos seriam um desenvolvimento do teu raciocínio aqui. O que você fez para chegar ao resultado que você obteve. E a conclusão é esse resultado. É esse resultado que lhe permite afirmar alguma coisa.
Então, esse é o processo básico de um raciocínio ou processo de inferência. Notem que a construção de um texto, de uma redação, uma dissertação, também segue a mesma estrutura, né? Todo texto argumentativo, ele tem basicamente essa estrutura. Aqui na introdução você diz quais os teus pontos de partida, no desenvolvimento quais os caminhos seguidos e a tua conclusão, né, são a discussão dos teus resultados, né? O que você obteve a partir daquilo que você pensou, né? Um argumento, então, poderia ser considerado uma reconstrução explícita do raciocínio efetuado, né? Então, o argumento reconstrói aquele caminho que você fez para chegar à conclusão. O que seria, então, uma inferência, ou também chamada de ilação? É uma operação intelectual mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. A etimologia da palavra, né, vem do latim inferentia, que é um particípio presente neutro do plural, do significado de inferre, né, que significa suscitar. Então, a inferência, ela suscita uma verdade ou falsidade de um argumento. Então, o objeto de estudo da lógica é determinar se a conclusão de um argumento é ou não decorrente das premissas, né? Seria esse o processo de uma inferência. Aí, o que você pode dizer de um argumento? O argumento ele pode ser válido ou pode ser inválido. Ele é válido quando as premissas são consideradas provas evidentes da verdade da conclusão. Então, premissas verdadeiras, conclusão verdadeira. Então, podemos dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. A conclusão é uma inferência decorrente das premissas. Então, aqui tem um exemplo, né, vamos verificar se esse argumento que segue aqui é válido. Então, estamos questionando aqui, será que ele é válido? Se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria, logo sou rico. Então, esse é um argumento válido, pois a conclusão é uma decorrência lógica das duas premissas. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. O argumento que segue, será que ele é válido? Novamente, se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu não ganhei na loteria, logo não sou rico. Esse argumento não é válido, porque a conclusão não é uma decorrência lógica das duas premissas, né? Claro que se eu ganhar na loteria, eu serei rico, né? Então isso é verdadeiro. Aqui expressam uma outra premissa, que diz que eu não ganhei na loteria, né? E a conclusão diz que eu não sou rico, mas eu posso ser rico de outra maneira, não preciso ganhar na loteria para ser rico, né? Então, por isso que não há uma vinculação de ganhar na loteria e ficar rico, de não ganhar na loteria e não ser rico, né? Então, se ganhar na loteria, eu serei rico, mas se eu não ganhar na loteria, eu posso ainda ser rico de outras, né, por outros meios. Dois processos aqui que vamos discutir, né? São duas ferramentas que podem ser utilizadas no pensamento na busca de novos conhecimentos, a dedução e a indução. Dão origem a dois tipos de argumentos, os argumentos dedutivos e os indutivos. Como que isso funciona? Os argumentos dedutivos são as premissas fornecem uma prova conclusiva da veracidade da conclusão. Então, esses argumentos eles podem ser válidos se as premissas verdadeiras fornecendo uma conclusão verdadeira, ou inválidos que não se verifica essa condição. Exemplo de argumentos dedutivos. Ela toca piano ou violão. Ela toca piano. Logo, ela não toca violão. Aqui tem outro argumento. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Será que os dois argumentos são válidos? Esse primeiro argumento aqui é inválido. Por quê? Porque o fato dela não tocar violão, ele não decorre necessariamente dela tocar piano.
Né? Uma pessoa pode tocar piano e pode tocar violão. Então, ela toca piano ou violão. Né? E num dado momento ela pode estar tocando piano, mas isso não significa que ela não toca violão. Ela pode tocar violão em outro momento. Agora aqui é um argumento considerado válido, porque a mortalidade é a característica do homem. Se o Sócrates é homem, então a decorrência natural disso é que ele é mortal. Os argumentos indutivos já não seguem a mesma estrutura. As premissas não precisam fornecer provas cabais da veracidade. Então, aí nos argumentos indutivos se fala na possibilidade ou probabilidade. No raciocínio indutivo, as conclusões são baseadas em observações e experiências. Os termos válidos e inválidos não se aplicam a esses argumentos. Eles podem ser prováveis ou improváveis. Né? Então, muda a coisa aqui quando você tem um argumento indutivo. Exemplo, a vacina funcionou bem nos ratos. A vacina funcionou bem nos macacos. Logo, vai funcionar bem nos humanos. É provável. Não dá para afirmar em decorrência se ela funcionou bem nos ratos e nos macacos. Pode haver alguma característica dos seres humanos que não permita que a vacina funcione. Né? Outro exemplo, 80% dos entrevistados vão votar no candidato X. Logo, o candidato X vai vencer as eleições. Às vezes isso não acontece. Então, dependendo do número de entrevistados, da condição de como que esses entrevistados foram escolhidos, então é provável que o candidato X vá vencer. Outro tipo de argumento indutivo. Joguei uma pedra no lago e ela afundou. Joguei outra pedra no lago e ela também afundou. Joguei mais uma pedra no lago e ela também afundou. Logo, se eu jogar uma pedra no lago, ela vai afundar. Será que esse argumento é possível validar a conclusão a partir das premissas? E se de repente eu tiver uma pedra que eu jogue no lago e ela não afunde, ela acabe flutuando? Né? De fato, existe uma pedra, um tipo de pedra, que flutua na água. Né? Se não me engano, é a pedra Pómez. Então, isso aqui não vale para todo caso. Né? O argumento indutivo, então, repetindo aqui, argumento indutivo, você não tem a necessidade de expressar a verdade da conclusão a partir da verdade das premissas. Né? É preciso a experiência. Né? A lógica formal clássica só estuda os argumentos dedutivos. Então, os argumentos indutivos estão fora do escopo da lógica formal. Vamos falar aqui em validade e verdade. A verdade ou falsidade são propriedades das proposições, nunca dos argumentos. Os argumentos eles podem ser válidos ou inválidos. Né? Se diz respeito ao processo de inferência. Né? Então, verdade e falsidade são características das proposições e validade ou invalidade são características dos argumentos. Exemplo 1. Toda baleia é um mamífero. É verdadeiro. Todo mamífero tem pulmões. Isso também é verdadeiro. Qual a conclusão que se tira? Logo, toda baleia tem pulmões. Que é, de fato, verdadeiro. O argumento é válido e a conclusão é verdadeira. Então, cada uma das premissas aqui são verdadeiras. E o argumento como todo é válido. O argumento como um todo aqui é válido. Outro exemplo. Toda aranha tem 6 pernas. Se você pegar uma aranha e contar só se foram arrancadas 2 pernas dela, mas naturalmente a aranha nasce com 8 pernas. Então, essa é uma proposição falsa. Todo ser de 6 pernas tem asas. Também é uma proposição falsa, porque alguns seres de 6 pernas, né, alguns insetos não têm asas. Logo, toda aranha tem asas. Também é uma conclusão falsa, né, porque não se verificou até hoje alguma aranha que tivesse asas. Esse argumento é válido, mas a conclusão é falsa. Perceberam a diferença? O argumento é válido porque
a construção toda, ela segue o processo da inferência. E essa inferência é válida, mas é válida para fazer com que a conclusão seja declarada falsa. A validade, então, do argumento independe da verdade ou falsidade de suas premissas. Nenhum argumento dedutivo válido tem as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Então, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. A conclusão só é falsa se as premissas forem falsas. Um argumento dedutivo, no qual todas as premissas são verdadeiras, é dito o argumento correto. Logo, a conclusão é necessariamente verdadeira. Vamos falar agora sobre lógica clássica e lógica simbólica. A lógica clássica, ou lógica informal, ela formula os argumentos em linguagem natural. Então, era como Aristóteles escrevia. Aristóteles não usava símbolos lógicos. Né? Porém, a linguagem natural ela enfrenta problemas de ambiguidade e de construções confusas. Né? E depende muito da língua. Né? Porque existem inúmeras línguas naturais no mundo e algumas dessas línguas elas têm alguns problemas de ambiguidade por conta da construção, a construção léxica da língua. Então, para evitar esse problema, foi proposta a lógica simbólica ou lógica matemática, que utiliza símbolos de origem matemática para formular os argumentos. Ela foi iniciada pelo inglês George Boole, né, que propôs uma álgebra própria, né, que é a álgebra booleana, que é a álgebra dos computadores. E essa lógica matemática ela foi consolidada pelo filósofo e matemático alemão Gottlob Frege, né, que escreveu regras de demonstração matemática dessas proposições lógicas. A lógica simbólica, então, tem uma linguagem técnica, uma linguagem simbólica por natureza, né, que se utiliza de símbolos relacionados com a matemática. Por conta disso, ele é um instrumento poderoso para análise e dedução de argumentos, especialmente com o uso do computador. Né? Como os símbolos não são ambíguos, é possível você alimentar um computador ou construir um computador utilizando esse tipo de linguagem. Por exemplo, prova automática de teoremas. Né? Então, você utilizando a linguagem simbólica, isso te permite construir uma máquina que faça a prova automática de teoremas. Ou então um modelo de processo de inferência que prove um teorema. Tradicionalmente, a lógica tem sido estudada para orientações filosóficas e matemáticas. Na computação, ela é utilizada para representar problemas e para obter suas soluções. E na computação, apenas para que o computador consiga entender, né, a verdade ela é expressa pelo dígito 1 e a falsidade pelo dígito 0. E com isso, né, o computador consegue fazer inúmeras operações e dar os resultados que nos permitem tirar conclusões de maneira muito mais rápida, né, do que se fizesse com um cálculo puramente mental. Então, o 1 e 0 também significa ligado e desligado. Né? Basicamente, são os dois estados de uma chave, né? E no caso, uma chave eletrônica, que seria o transistor, que é o elemento que é básico dentro do computador. Né? Então, é utilizado esse tipo de simbologia. Bom, vamos falar sobre proposições e conectivos. Como dissemos antes, proposição é uma sentença, um conjunto de palavras e símbolos declarativa. Ela exprime um pensamento de sentido completo. E ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, essas são as três características de uma proposição. Ela deve ser escrita com palavras ou símbolos, expressar um pensamento completo e ser classificada como verdadeira ou falsa. Os termos verdade e falsidade, então, são os valores lógicos de uma proposição. E as duas regras que se aplicam aí são esses princípios aqui, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. No princípio da não contradição, a proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
E no princípio do terceiro excluído é que uma proposição ela só é verdadeira ou é falsa. Não existe outro estado. Exemplos e contra-exemplos. Uma proposição P. Salvador é a capital da Bahia. É uma proposição. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Nós sabemos que ela é verdadeira. Essa proposição, 2 mais 3 é menor que 5. É uma proposição também. Nós sabemos já pelo nosso conhecimento matemático que é falsa. O poeta Castro Alves era baiano. Também é uma proposição, né? Tem sentido completo, e ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Sabemos que essa é verdadeira. X mais 2 igual a 1 não é uma proposição, porque não está dando um sentido completo. Como que ficaria completo isso aqui? Se eu colocasse assim, x mais 2 igual a 1, logo x é igual a menos 1. Então, aí sim ela teria um caráter de proposição, porque teria sentido completo. Como faz calor, também não é uma proposição, a não ser que eu afirmasse, faz calor. Mas uma expressão exclamativa não é uma proposição. Que dia é hoje? Também não é proposição. Frases interrogativas, sentenças interrogativas, não são proposições. As proposições, então, podem ser classificadas como simples compostas. Proposições simples são aquelas que não contêm nenhuma outra como parte integrante de si mesmo. E as compostas são aquelas formadas por combinações de proposições simples. Então, ficou convencionado que as proposições simples são indicadas por letras minúsculas, normalmente a partir do P, Q, R, S. E as proposições compostas são expressas por letras maiúsculas, também P, Q, R, S. Exemplos. 2 é ímpar, é uma proposição simples. Outra proposição. 3 é ímpar e raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos números racionais. Essa é uma proposição composta. E o conectivo, notem que existe um conectivo. Sempre que tem uma proposição composta, há um conectivo entre as duas proposições simples que a compõem. Nós sabemos que aqui 3 é ímpar, é uma proposição verdadeira, e que raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos números racionais, é uma proposição falsa. Aqui também é um exemplo de uma proposição composta. 2 é maior que 0, é uma proposição verdadeira. Ou 3 mais 1 igual a 5, que é uma proposição falsa. Essa é uma proposição composta, e o conectivo aqui é um conectivo ou. Outro exemplo. Se 4 é par, então 4 é divisível por 2. É uma proposição composta, porque ela tem duas proposições. 4 é par. E 4 é divisível por 2. São duas proposições. Qual é o conectivo aqui? Se, então. É uma condicional. Outro exemplo. 3 é ímpar. Se e somente se 3 é primo. É uma proposição composta também. 3 é ímpar é uma proposição e 3 é primo é outra proposição. E o conectivo é se e somente se. Portanto, nós temos conectivos aqui de negação. Não é verdade que, simbolizado por esse tio aqui. Também existem outros símbolos para negação. Mas, por exemplo, escrever uma proposição com uma barra em cima significa negação. Esse é o conectivo e, que seria a conjunção. O conectivo ou, que seria o símbolo invertido do e, que seria a disjunção. A condicional é uma seta apontando da esquerda para a direita. E a bicondicional, que é uma seta dupla. Uma seta dupla indica uma proposição
bicondicional, um conectivo bicondicional. Então, dadas as proposições simples P e Q, podemos, com o uso dos conectivos, formar novas proposições a partir de P e Q. Então, as proposições simples P e Q formam proposições compostas com o uso desses conectivos. Então, negação de P, não P, né? Conjunção de P e Q, disjunção de P e Q, né? Que seria P ou Q, condicional de P e Q, se P, então Q, e a bicondicional P, se e somente se, Q. Então, essas são 5 formas aí de... Existe mais uma, né, que eu vou mencionar, que seria a disjunção exclusiva. Operações lógicas. Proposições simples podem ser combinadas para formar proposições compostas. Basicamente é o que nós já vimos ali atrás. Então, isso se dá por meio das operações lógicas. Essas operações são feitas usando os conectivos lógicos. Então, não, e, ou, se, então, se e somente se, disjunção exclusiva, né, ou exclusivo. Né. Inicialmente, para fazer uma operação lógica, nós podemos. Existe uma ferramenta que facilita esse tratamento, que é a tabela verdade. Uma tabela verdade combina todos os possíveis valores lógicos de uma proposição simples, resultando em valores lógicos da proposição composta. Tabelas verdades podem expressar os valores lógicos de proposições simples ou compostas formados por duas ou mais proposições simples. Então, a seguir, nós vamos ver alguns exemplos de tabela verdade. Negação. Negação, né, de apenas uma proposição, né, temos uma proposição simples P. Na negação, se a proposição tem um valor verdadeiro, a negação do verdadeiro é o falso. E se ela tem um falso, ela tem, na negação, quando ela é negada, o seu valor se torna verdadeiro. Então, a negação faz uma inversão do valor lógico da proposição. Conjunção. Aqui temos duas proposições. Nota que já aumentou a tabela, né? Quando temos uma proposição, tem dois estados, né, da proposição, verdadeiro ou falso. Né? Já aqui, é preciso considerar que cada uma das proposições simples, ela pode assumir também dois estados, verdadeiro ou falso. Mas é necessário combinar, né, todos os possíveis estados. Então, numa combinatória aqui, duas proposições simples vão resultar numa tabela verdade de 4 linhas, porque você vai precisar de 4 linhas para definir os valores lógicos, todas as possíveis combinações de valores lógicos das proposições. Então, na conjunção, só resulta em verdade quando ambas as proposições simples componentes da conjunção forem verdadeiras. Do contrário, resulta em falsidade. Vamos ver agora a disjunção. Na disjunção, é o ou, né? É o processo, pode-se dizer, complementar da conjunção. Porque, nesse caso, só resulta em falsidade se ambas forem falsas. Se uma delas for verdadeira, o resultado da operação lógica é verdadeiro. Então, essa é a tabela verdade da disjunção. Numa condicional, condicional tem uma construção curiosa. Né? Ela só é falsa se uma verdade acarretar numa falsidade. Né? Então, só isso que falsifica a conclusão. Numa outra aula, num outro vídeo que eu farei, eu vou explicar a relação entre as operações lógicas e as operações de conjunto. E aí vai ficar fácil de entender por que isso acontece. Por ora, apenas preciso que vocês saibam que só resulta em falsidade quando há uma consequência de verdade em falsidade. Certo?
A bicondicional, ela tem uma característica também bem marcante. Só resulta em verdade quando os valores lógicos de ambas as proposições simples forem iguais. Então, ó, se P for verdadeira e Q for verdadeira, então P, C e somente C, Q é verdadeira. E também, quando P for falsa e Q for falsa, P, C e somente C, Q é verdadeira. Por quê? A falsidade aqui, ela acarreta de uma para outra. Então, esse acarretamento é que resulta no valor de verdade dessa proposição bicondicional. A disjunção exclusiva, se vocês notarem, se olharem para bicondicional, a disjunção exclusiva seria o inverso dela. Né? Porque ela só acarreta como sendo verdadeira quando os valores das proposições simples, valores lógicos das proposições simples forem diferentes. Se eles forem iguais, ela é falsa. Então, porque é um ou outro, né? Excluindo um deles só que vale. Né? Se forem ambos, a disjunção exclusiva é falsa. Se forem ambos falsos, também resulta em falsidade. Na lógica também se fala em tautologia e contradição. São os dois exemplos extremos aí de uma condição de uma tabela verdade, por exemplo. Então, a tautologia seria uma proposição composta que resulta em verdade, não importando o valor lógico das proposições simples que a compõem. E já a contradição, a proposição composta resulta em falsidade, não importando o valor lógico das proposições simples que a compõem. Então, duas proposições compostas são equivalentes quando resultam no mesmo valor lógico. Por exemplo, não P é equivalente a P. Não P ou Q é equivalente a não P e não Q. Não P e Q é equivalente a não P ou não Q. Essas equivalências podem ser provadas construindo as tabelas verdades do lado de cá e do lado de cá. Essa aqui é fácil de provar, né? Porque se você construir a tabela verdade do não P, você vai obter o valor lógico de P. Essa aqui já tem que construir uma tabela verdade para essa e outra tabela verdade para essa aqui. Tá? Mesma coisa aqui. Vamos ver outra. Se P, então Q é equivalente a não P ou Q. Então, vamos dizer assim, ela nega a primeira proposição, estabelece uma disjunção e afirma a segunda. Vamos ver outro tipo. Se P, então Q é equivalente a se não Q, então não P. Outros exemplos. Não se P, então Q. Então é a negação da condicional. É equivalente a P e não Q. Pode ver que é o inverso lá da condicional. Né? Lá na condicional, a negação está na primeira proposição. E aqui, como é a negação, seria o valor lógico inverso. Outra proposição. P, C e somente C, Q. É equivalente a uma proposição, a uma conjunção entre duas condicionais. Se P, então Q, e se Q, então P. A negação da bicondicional é equivalente a
disjunção de P e não Q ou Q e não P. E essa equivalência, ela seria a disjunção exclusiva. Né? Se vocês observarem a tabela verdade lá, que eu coloquei anteriormente, né, vocês vão ver que uma é o inverso da outra, né, que é a negação da outra. Aqui nós temos um exemplo de uma contradição, P e não P. Né? Não existe isso, uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Então isso é uma contradição, isso é uma proposição falsa, identicamente falsa. E aqui nós temos uma proposição verdadeira, P ou não P. Então, P pode ser verdadeira ou falsa e não P, nesse caso seria falsa ou verdadeira. Então, de um jeito ou de outro, né, como é uma disjunção, né, se na disjunção, se o valor de uma delas aqui for verdadeiro, resulta em verdadeiro. Logo, isso é uma tautologia. Aqui tem alguns livros para vocês saberem mais, né? Eu indico a leitura, né, para se aprofundar nesses tratamentos. Tem alguns, como o do Alencar Filho, que tem vários exercícios, né, para você praticar isso aí, praticar seus conhecimentos. Né? Esses outros também, aqui o Lógica e Álgebra de Boolean, né, trabalha inclusive com questões relacionadas ao funcionamento de computadores. Né? Então é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, eu peço que entrem em contato, estou à disposição para os eventuais esclarecimentos. Né? Vocês podem entrar em contato pelo e-mail. Né? Quem é meu aluno também tem outros canais de comunicação. E eu agradeço muito pela sua atenção. Valeu, até o próximo.